Estende, meu Deus, as tuas mãos para atender, ó Pai, a oração do teu povo, daquele que clama, daquele que busca, meu Pai, a tua presença. Senhor, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, entrar, ó Pai, na causa dos teus filhos, naquilo que, meu Deus, o homem já não tem mais solução, naquilo que, meu Pai, o homem já não pode resolver, meu Pai. Nós cremos, ó Deus, que a Tua mão é poderosa para fazer. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Nós olhamos para os montes, porque é do alto que vem o nosso socorro, Senhor. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor, meu Deus, é o nosso consolo presente em angústia, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, possa visitar, Senhor, a casa de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, visite, Senhor, o lar, meu Pai, todos os familiares. Que o Senhor, meu Deus, entre com cura, como resposta, Pai. Entra, meu Deus, naquilo, meu Pai, que a casa dos teus filhos precisam, Senhor. Opera, meu Deus, um milagre urgente, meu Pai, da tua parte, Senhor, para a vida dos teus filhos. Entra, meu Pai, com cura, com libertação, com transformação, meu Pai, da tua parte. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, porque antes que houvesse dia, o Senhor é. E não há quem possa, meu Deus, escapar das tuas mãos, porque operando o Senhor, quem pode impedir, Senhor? Quem pode impedir, meu Deus, a tua mão de trabalhar e a tua mão de agir, Senhor? Por isso, meu Pai, nós pedimos a Ti nesta hora, move a tua mão, Senhor, ao nosso favor, meu Pai. Que tudo aquilo que impede de avançar, Senhor, seja quebrado, seja destruído, Senhor, pelo poder da tua presença. Ó Deus, abre as portas, Pai, que estão fechadas, Senhor. Visita os teus filhos, aquele que precisa de uma porta aberta, Senhor. Assim como em Atos capítulo 12, quando o seu anjo desceu no cárcere, Senhor, e a tua palavra diz que as portas abriam por si só, Senhor. Que os teus filhos possam contemplar a tua mão, abrindo as portas a quais eles necessitam, Pai, diante de ti, Senhor. A tua mão é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos, Senhor. A tua palavra diz, Pai, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, estabelece a tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, e sobre a nossa casa. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece os sonhos, meu Pai, de cada um, Senhor. Então, meu Deus, estende as tuas mãos, Senhor, como renovo, meu Pai, sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada pessoa aqui, Pai. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, recebe o nosso culto, recebe, meu Deus, a nossa adoração, recebe, meu Deus, a nossa oração, meu Pai. Recebe, meu Pai, todo louvor que entregaremos a Ti nesta noite, Senhor, para a glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos ao Senhor. Jesus.
sua vida isso nessa hora. Preste a tua adoração ao Senhor, preste o teu culto ao Senhor. Adore o Senhor no ídolo da tua alma, porque a presença dele está aqui nesse momento. A presença dele está nesse lugar. Aleluia, Senhor. E torna um dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Meu Deus, aleluia. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada podes mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, faz mais uma vez os seus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Aleluia. Senhor, não se esqueça de nenhuma das suas promessas. Aleluia. Posso te ouvir e o meu clamor já não muda o meu sentir. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Aleluia. Então lembro que não podes me esquecer.
Jesus. Eu quero te ouvir.
Vendo-se Jesus diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, lhe disse: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía e todo o seu sustento. Amém? Olha para mim, nós vamos falar de oferta. De quarta-feira é um culto bem objetivo, um culto da palavra. Então, o maior tempo é dado a palavra do Senhor. Nós vemos esse texto aqui, irmãos. Eu sempre gosto de usar esse texto como referência para falar de oferta, porque ele fica muito claro de como se ofertar a Deus, de como honrar a Deus na sua presença, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Esta viúva pobre aqui, que é citada por Jesus, o texto vai dizer que ela entrega no gasofilácio 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante, que significa meio centavo. O valor dessas moedas aqui, irmãos, representa meio centavo. Então é uma oferta muito pouca. Mas era tudo que aquela mulher tinha. Ao se enquadrar com a condição daqueles homens ricos que estavam naquele culto, a história vai dizer para nós que eles deram uma grande oferta, só que essa oferta foi uma oferta qualquer, uma oferta que representava sobra, como diz o texto para nós. Quando Jesus chama os seus discípulos para falar que a viúva pobre ofertou mais, só que confunde a cabeça dos discípulos, porque, irmãos, na nossa lógica, quem dá mais, quem dá menos. Só que no reino de Deus, o que vale mais é a intenção do que o valor. Porque antes da oferta sair do nosso bolso, primeiro ela sai do nosso coração. E Deus conhece a intenção do nosso coração em ofertar, em honrar. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse: cada um contribua segundo propôs o seu coração. O ato de ofertar, irmãos, é muito sério e muito espiritual também. Porque o apóstolo Paulo disse assim: olha, quando vocês forem ofertar e você tiver algo contra o seu irmão, deixe a sua oferta no altar, resolva-se com o seu irmão, porque só assim a tua oferta será aceita. Então percebe que quando se fala de ofertar, irmãos, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. A gente precisa seguir um princípio para honrar a Deus. Pastor, qual é a melhor forma de honrar a Deus? Com a intenção de coração como a dessa viúva pobre. Senhor, é o meu melhor. A melhor oferta, irmãos, é aquela que você consagra para Deus no teu coração, sendo a melhor dentro das suas condições. Eu não estou aqui para dizer: olha, você tem que dar tanto, porque quem sou eu para dizer qual é a tua melhor oferta? Isso que estipula no seu coração é você. Então você que vai ofertar ao Senhor esta noite, gostaria que você separasse a tua melhor oferta. Se você não tem que ofertar hoje, fique em paz. O salmista Davi disse que Deus dá semente ao que semeia. Eu tenho certeza que no próximo culto Deus colocará uma semente na tua mão, em nome de Jesus. Amém? Vamos consagrar a oferta. Levante a sua mão com ou sem oferta. E vamos consagrar ao Senhor. Pai, aqui está a nossa oferta, Senhor. Nós queremos, meu Pai, nessa hora consagrar diante da tua presença, Senhor. Pedir ao Senhor que o Senhor receba a nossa oferta, Senhor. Uma oferta voluntária de coração, a qual nós separamos, meu Deus, para honrar a tua casa, para honrar a tua presença, Senhor, para honrar este lugar, honrar esta porta, Senhor, que está aberta, para que o teu nome seja pregado, Senhor. Meu Deus, receba a nossa oferta, meu Pai. Aquele que não tem que ofertar hoje, Senhor, que o Senhor visite ele, porque o Senhor conhece as condições, que o Senhor coloque uma semente poderosa na mão dele, Pai, para que ele possa honrar a tua casa, que ele possa fazer prova com o Senhor, que ele possa, Senhor, fazer prova de ti, Senhor, que o Senhor, meu Deus, possa abençoar a tua igreja na área financeira, Senhor, de uma forma espiritual,
Eu oro, meu Pai, para que o Senhor abra as portas que estão fechadas, para que o Senhor, meu Deus, entre, Senhor, na causa da justiça, Senhor, para que o Senhor libere, meu Pai, aquilo que está preso, tudo aquilo que amarra, Senhor, nós repreendemos agora em Teu nome na área financeira, Senhor, que haja liberado a Tua parte, que o Teu povo testifique no Senhor, o quanto o Senhor tem sido fiel para aqueles que é fiel contigo, meu Pai. Que aquele que semear na Tua obra, Senhor, que ele possa colher em Ti, Senhor, milagres. Que ele possa colher em Ti, Senhor, realizações. Porque o Senhor não deve nada para ninguém, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, receba a nossa oferta para a glória do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Estende, meu Deus, as Tuas mãos para atender, ó Pai, a oração do Teu povo, daquele que clama, daquele que busca, meu Pai, a Tua presença. Senhor, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, entrar, ó Pai, na causa dos Teus filhos, naquilo que, meu Deus, o homem já não tem mais solução, naquilo que, meu Pai, o homem já não pode resolver, meu Pai. Nós cremos, ó Deus, que a Tua mão é poderosa para fazer. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Nós olhamos para os montes, porque é do alto que vem o nosso socorro, Senhor. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso amparo, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor, meu Deus, é o nosso consolo presente em angústia, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, possa visitar, Senhor, a casa de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, visite, Senhor, o lar, meu Pai, todos os familiares. Que o Senhor, meu Deus, entre com cura, como resposta, Pai. Entra, meu Deus, naquilo, meu Pai, que a casa dos Teus filhos precisam, Senhor. Opera, meu Deus, um milagre urgente, meu Pai, da Tua parte, Senhor, para a vida dos Teus filhos. Entra, meu Pai, com cura, com libertação, com transformação, meu Pai, da Tua parte. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, porque antes que houvesse dia, o Senhor é. E não há quem possa, meu Deus, escapar das Tuas mãos, porque operando o Senhor, quem pode impedir, Senhor? Quem pode impedir, meu Deus, a Tua mão de trabalhar e a Tua mão de agir, Senhor? Por isso, meu Pai, nós pedimos a Ti nesta hora, move a Tua mão, Senhor, ao nosso favor, meu Pai. Que tudo aquilo que impede de avançar, Senhor, seja quebrado, seja destruído, Senhor, pelo poder da Tua presença. Ó Deus, abre as portas, Pai, que estão fechadas, Senhor. Visita os Teus filhos, aquele que precisa de uma porta aberta, Senhor. Assim como em Atos capítulo 12, quando o Seu anjo desceu no cárcere, Senhor, e a Tua palavra diz que as portas abriam por si só, Senhor. Que os Teus filhos possam contemplar a Tua mão, abrindo as portas a quais eles necessitam, Pai, diante de Ti, Senhor. A Tua mão é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos, Senhor. A Tua palavra diz, Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, estabelece a Tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai, e sobre a nossa casa. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece os sonhos, meu Pai, de cada um, Senhor. Então, meu Deus, estende as Tuas mãos, Senhor, como renovo, meu Pai, sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada pessoa aqui, Pai. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, recebe o nosso culto, recebe, meu Deus, a nossa adoração, recebe, meu Deus, a nossa oração, meu Pai. Recebe, meu Pai, todo louvor que entregaremos a Ti nesta noite, Senhor, para a glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos ao Senhor. O Evangelho no livro de Atos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12.
O Senhor me deu uma palavra essa noite. Eu queria que você focasse naquilo que Deus tem a falar. Que a gente vai descobrir que tem guerras, que a gente precisa batalhar. Tem coisas, irmãos, tem vitórias que vão vir da parte de Deus, mas que precisará gerar em nós esforço de buscar essas respostas. Então, vamos ler o texto, porque o texto vai deixar isso claro para nós esta noite. Eu queria que você ficasse com a tua Bíblia aberta, tá? Para acompanhar o texto. Em nome de Jesus. Diz assim, Atos capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois estava guardado na prisão. Mas a igreja fazia uma incessante oração a Deus por ele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas para guardar no cárcere. Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Tua palavra, Senhor, ela é poderosa. A tua palavra, Senhor, ela faz o que lhe apraz. Pessoas que entraram cansadas aqui, meu Pai, mas que vieram porque queriam ouvir a tua voz, queriam ouvir, Senhor, o Senhor falar para elas. Então que o Senhor, meu Deus, possa falar com cada irmão aqui de uma forma ímpar, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha de encontro à necessidade daquele que veio buscar uma resposta, Pai. Que a tua palavra, Senhor, sirva de orientação para que possamos se posicionar diante da presença do Senhor, meu Pai. Para que possamos estar alinhados contigo para exercer a tua vontade. Senhor, que a tua palavra seja consolo, que a tua palavra seja ânimo, que a tua palavra, Senhor, seja renovo sobre as nossas vidas nesta noite. É o que nós pedimos ao Senhor, Pai. Fala conosco pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Olha para mim aqui, irmãos. Esse texto de Atos dos Apóstolos, ele é um texto muito poderoso e que traz para nós um milagre muito extraordinário através da oração. Nós sabemos que a igreja ela nasceu em períodos difíceis. O período em que a igreja nasce é um período de assolação, de perseguição, porque o inferno não está feliz com a produção e com o crescimento da igreja. A igreja nessa época aqui, ela funcionava da seguinte forma: os cultos não eram cultos legais, ou seja, os crentes não tinham autorização para realizarem cultos públicos. Os cultos eram em cavernas, os cultos eram em casas, porque o governo de Roma oprimia os crentes nessa época. Nós sabemos que havia muitos grupos religiosos naquela época que cooperavam para a perseguição da igreja, que eram os fariseus, os saduceus, os judeus, que de uma certa forma oprimiam a igreja do Senhor. Só que o texto diz que a igreja crescia na oração e na comunhão. A igreja crescia em períodos difíceis. A igreja foi gerada no ventre da dor. E é nesse período que esse texto é escrito e relatado para nós. Pedro era um dos líderes da igreja em Jerusalém. A história vai dizer para nós que o governo de Roma, Herodes, se propõe a perseguir alguns da igreja, porque ele percebeu que isso agradava aos judeus.
E a história vai dizer que ele vai prender Tiago. Vai prender Tiago, o discípulo. A história diz que ele vai decapitar Tiago na frente de uma praça pública, na frente de muitos judeus. E as pessoas vão aplaudir isso. E o texto é claro em dizer para nós que os judeus se agradaram no feito de Herodes. Isso encheu o coração de Herodes de muita soberba. E o texto diz que ele, vendo que isso agradou os judeus, ele vai continuar perseguindo alguns da igreja. Porque ele entende que se ele toca no líder da igreja, ele para a igreja. Ele entende que se ele toca no líder do povo, ele vai parar o povo. Então ele pega Tiago. E o texto diz que agora ele vai pegar Pedro. E vai prender Pedro. E vai sentenciá-lo à morte. Da mesma forma que morreu Tiago, disse Herodes, vai morrer Pedro também. A história diz para nós que Pedro vai ser lançado no cárcere, sobre uma sentença de morte. O apóstolo Pedro não era alguém que oferecia nenhum tipo de risco. Só que o texto vai dizer que ele vai colocar 4 escoltas, 4 grupos, com 4 soldados cada grupo, para guardarem Pedro no cárcere. Então havia soldados armados para guardar Pedro, para que ninguém resgatasse ele, para que ele não fugisse. A ideia de Herodes aqui é gerar medo na igreja. A ideia de Herodes aqui é paralisar a igreja, dizendo assim: eu quero ver orar agora, eu quero ver adorar agora. Porque eu costumo dizer, irmãos, que são os períodos difíceis que seleciona aqueles que são e os que não são. Eu costumo dizer que a crise, ela vem para revelar quem somos de fato na presença de Deus. Porque o fato de servir a Deus quando tudo está bem, irmãos, é fácil demais. O fato de servir a Deus quando as coisas fluem, quando as coisas estão funcionando, está tudo bonitinho, é fácil demais. Agora eu quero ver servir a Deus na perseguição. Eu quero ver servir a Deus no período de cárcere, no período de assolação, no período de provação. Você já percebeu que nesses períodos muitas pessoas param, muitas pessoas voltam para trás, muitas pessoas desistem da chamada, porque a luta faz com que elas sintam medo. E o fato de servir a Deus, irmãos, é isso. Por muitas das vezes a gente vai estar provado. E talvez provações que surgem para provar se somos de fato fiel a Deus ou não. Aleluia. Herodes tenta perseguir a igreja do Senhor para paralisar a igreja, dizendo: eu vou gerar medo nesses crentes. Só que o medo não paralisa a igreja, irmãos. Sempre vai ter remanescentes, homens e mulheres de Deus, que não se dobram à crise que estão enfrentando. Porque o nosso maior problema é abrir mão do sonho, abrir mão da igreja, abrir mão do chamado, abrir mão do ministério, abrir mão da nossa casa, dos nossos sonhos, quando a crise vem. E o Senhor está dizendo para alguém aqui: não é porque um período difícil se estabeleceu que você deve parar. Não é porque a crise bateu na tua porta que você vai desistir. O Senhor está dizendo para alguém: continue sendo fiel mesmo na crise. Continue sendo fiel mesmo na provação. Porque o texto vai dizer que a igreja se coloca em oração a favor da vida de Pedro. Meu irmão, que fé isso aqui. Olha para mim. Não tinha ninguém que poderia livrar Pedro da prisão. Ninguém. Não teria advogado nenhum que revertesse a sentença que Herodes deu a Pedro. Pedro estava decretado a morte. Só que a igreja não aceita. Porque a igreja entende que o líder da igreja nunca foi Herodes. A igreja tem dono. Enquanto o dono dela não falar, meu irmão, nada está dito, nada está feito. A igreja vai perseverar em oração. Isso aqui é uma lição para nós. Isso aqui, meu irmão, é uma lição para nós de não desistir fácil das coisas. Sabe, o nosso maior problema,
alguém diz que não vai dar certo. Nosso maior problema, varão, é parar quando alguém diz já era, não vai dar mais jeito. Ou quando o médico diz não tem cura. O nosso maior problema é abrir mão das coisas sem que Deus tenha falado alguma coisa. Ô meu irmão, quem sentencia alguma coisa sobre a tua vida é o Senhor. É Deus quem fala, é Deus quem, sabe que é Deus quem direciona. É Deus que vai dar a última palavra na nossa vida. E a gente precisa ter isso aqui como referência para a nossa casa, irmãos. Você não pode desistir agora. Pastor, mas se Deus não falar, continue orando. A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Sabe por que a igreja deixou de viver milagre? Porque esta igreja, deste século, é uma igreja que deixou de orar. É uma igreja que abriu mão da oração, meu irmão. E não tem vitória, não tem milagre, não tem resposta sem oração. A oração ainda é a chave. Quem lembra de Mateus capítulo 6, verso 6? Jesus está ensinando ali como orar. Jesus vai dar o maior modelo de oração, que é o Pai Nosso. Jesus ali está ensinando que não tem vitória da parte de Deus sem acessá-lo no ambiente de oração. Pastor, mas nada está bem, as coisas estão difíceis. Continue orando. O milagre não veio, ore. A cura não chegou, ore. Os meus filhos estão, sabe, daquele jeito, ore. Porque Deus pode mudar. Deus pode fazer. A mão de Deus pode mudar, meu irmão. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Lembra do que disse Jeremias? Clama a mim, a gente por muitas das vezes não presta a atenção na interpretação do texto. O texto que Jeremias cita: clama a mim, responder-te-ei, não ser-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Clamas a mim, vírgula, responder-te-ei. Então só vai ter resposta de Deus mediante o clamor, meu irmão. Se não tiver clamor, não tem como Deus falar. Posso dizer uma coisa? E grave isso aqui no seu coração. Deus não entra em guerras que Ele não é chamado. Deus não entra em lutas que Ele não é chamado. Você já pediu ajuda de amigo? Você já pediu ajuda de pessoas? Você já bateu em tantas portas? Nada. O céu está dizendo para alguém aqui: ouse clamar, porque Deus vai responder. Aleluia. Ouse buscar a face daquele que você serve. É porque muitas das vezes, irmãos, a gente deixa o nosso problema ser maior que o nosso Deus. Essa é a verdade. Só que o teu problema nunca será maior que o Deus que você serve. O medo, pastor, não posso sentir medo. Você pode sentir medo. O que você não pode deixar é o medo paralisar você. O que você não pode deixar é o medo calar a tua adoração. O que você não pode deixar o medo frustrar os teus sonhos. Você pode sentir medo, e o medo é um sentimento normal. Só que enfrente o teu medo em oração. Enfrente o teu medo e buscar a Deus. Aleluia. Quem lembra dos discípulos naquela embarcação, vento de um lado, mar de um outro? Eu não sei quem foi o corajoso, porque o texto não diz em Lucas 8, 22. Mas o texto diz que alguém foi até Jesus. Talvez você está aqui da mesma forma. A tua vida está numa vida de caos, uma vida de tempestade. O Senhor está dizendo para alguém: eu estou dentro do barco, ainda eu estou dentro do barco. Porque por muitas das vezes a maioria dos discípulos naquela passagem deixaram de enxergar a Jesus e enxergar a provação. Aleluia. Só que a gente tem que deixar Deus agir. E olha o que o texto diz, verso 5: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas a igreja fazia incessante oração a Deus por ele. Glória a Deus. Olha o estado de Pedro, verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, ou seja, naquela mesma noite, seria a última noite que Pedro
passaria dentro daquele cárcere, porque na manhã seguinte ele seria apresentado ao povo. Então tinha pouco tempo para Deus responder. Pedro dormia entre os soldados. Gente, Aleluia. que fé é essa? Se fosse eu sabendo que ia morrer no dia seguinte, eu não ia dormir nada. Você dormiria? Você ia ficar ansioso, chateado, angustiado. Sabendo que você deitando agora e que amanhã de manhã você vai morrer, você dorme. Isso aqui é confiança em Deus, irmãos. Porque quem confia em Deus são como os montes de Sião. Aleluia. Não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. A tua confiança tem que estar em Deus. Esse dormir, esse descansar que revela confiança. Davi disse: muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas a minha confiança está no Senhor. Aonde está a tua confiança, meu irmão? Será que você tem se desesperado ou você tem descansado no Senhor? Pedro está convicto de que Deus poderia fazer alguma coisa, e se Deus não fizesse, foi feita a vontade dele. Porque a vontade de Deus nem sempre vai favorecer a gente. Isso é confiar em Deus. Saber que Deus tem o melhor para a minha vida. Aleluia. Olha o texto. Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias. Aleluia. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando-lhe ao lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Isso aqui é muito interessante da gente anotar. O anjo desce. O anjo desceu no cárcere para livrar Pedro. E aonde é que está a igreja? Olha para mim e grava isso aqui, meu irmão, porque a gente é imediatista, a gente gosta de coisas imediatas. Eu sei que Deus pode fazer na hora que Ele quiser. Só que Deus não responde antes da oração. Deus não responde depois da oração. Deus responde durante a oração. Enquanto a igreja está tendo uma ação, o céu está reagindo. É por isso que eu digo, irmãos, que a gente precisa fazer valer a pena. Cada minuto na presença de Deus, um culto como esse tem que ser como se fosse o teu último culto. Senhor, eu estou aqui te adorando. Senhor, eu estou aqui agindo, Senhor. Eu estou aqui, meu Pai, tendo uma ação diante da tua presença. Reage a tua mão na minha casa. Reage a tua mão. Porque isso é um culto contigo, meu irmão. Eu tenho certeza que enquanto você está aqui buscando a presença de Deus, talvez Deus não respondeu antes do culto. Talvez Deus não vai responder depois do culto. Vai ser durante o culto, durante a oração, que Deus vai visitar a tua casa. Talvez você não está vendo, talvez os teus olhos não estão contemplando, mas a mão de Deus está quebrando correntes, a mão de Deus está indo lá agora, a mão de Deus está visitando pessoas por conta da tua oração, a mão de Deus está tocando em pessoas por conta da tua oração. Então não deixe de orar porque você não viu. O nosso maior problema é orar e querer resultado na mesma hora. Você já orou e disse: Deus, isso eu preciso fazer. Você terminou de orar, Deus não fez nada. Porque por muitas das vezes a tua oração não é uma oração perseverante. A Bíblia diz que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Mas a gente de fato souber o que é perseverança em orar, Deus vai responder a nossa oração. A nossa oração não pode ser uma oração micro-ondas. A nossa oração precisa ser uma oração de perseverança diante da presença de Deus. Sabe, irmãos, a gente ora hoje, depois vai orar daqui a 2 meses. Se você faz de qualquer jeito, por que Deus tem a obrigação de fazer na hora que você quer? A gente precisa ter maturidade para entender isso. Deus não é o nosso empregado. Deus não vai fazer em nós sem que antes Ele veja esforço em nós.
Porque aquilo que não revela esforço, revela o oposto, que é preguiça. Enquanto a minha oração for uma oração preguiçosa, eu vou ter uma vida rasa diante da presença de Deus. Mas quando a minha oração for uma oração de coragem, uma oração de perseverança, Deus vai agir. Talvez você se pergunte, poxa pastor, mas Elias no cume do monte, ele orou 15 segundos, Deus desceu com fogo. Aquilo ali, meu irmão, não revela uma oração só de 15 segundos e Deus agindo. Aquela oração de 15 segundos revela as horas de oração que Elias teve antes com Deus. O que Deus faz ali é honrar Elias em público para uma vida de oração. Então, meu irmão, continue orando, mas eu não estou vendo nada. Continue orando, mas a porta não abre. Continue orando, o milagre não chega. Continue orando até Deus fazer, meu irmão. Até a mão de Deus agir. Não desiste, não seja vencido pelo cansaço ou porque que você não viu ainda. Ore sem ver, ore sem sentir, mas ore, busque, clame. Adore mesmo cansado, limitado, continue adorando, porque talvez mediante a tua perseverança o resultado aqui vai ser esse: o anjo do Senhor vai descer para dar livramento. Olha o que o texto diz, verso 7: porém sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando-lhe ao lado, o despertou, dizendo: se levanta. Então as cadeias caíram-lhes da mão. E disse-lhe o anjo: cinge os teus lombos, calça a sandália. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado pela primeira porta e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo diante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a sua expectativa para me matar. Considerando ele a sua situação, resolveu a casa de Maria, mãe de João, aleluia, onde muitas pessoas estavam encarregadas, congregadas em oração pela vida dele. Verso 13, isso aqui é muito poderoso. Quando ele bateu a porta, veio uma criada chamada Rode. Ao ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Aleluia! Pedro já estava livre do cárcere, mas a igreja ainda estava orando. Pastor, quando que a oração da igreja é interrompida? Quando o milagre bate na porta. O milagre já tinha acontecido, sim ou não? Só que eles não sabiam. Deus não falou. Deus disse: eu vou surpreender eles. Eles estão orando por uma resposta, e a resposta vai bater na porta. Aleluia! A oração só é parada quando o milagre bate na porta. Quem é? É Pedro. Ué, mas ele estava lá. Mas já está aqui porque vocês oraram. Entende o poder da oração, irmãos? Eu posso liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida? Levante a tua mão para cima. O Senhor está dizendo para alguém que persevere em oração. O Senhor está dizendo para alguém que continue orando da forma que você tem orado. Continue buscando da forma que você tem buscado. Intensifique a tua busca. Persevere na tua busca. Porque a tua oração será paralisada quando o milagre bater na tua porta. A tua oração só será interrompida mediante a resposta daquilo que você tem pedido a Deus. Eu vou liberar isso aqui. Recebe, pelo amor de Deus. O Senhor está dizendo para alguém aqui nesta noite: eu vou surpreender você por causa da tua oração. Alguém não esperava. Talvez quem te viu orar pelo milagre que você está pedindo diz: não vai dar certo, não vai acontecer. Talvez quem vê Pedro dentro do cárcere
Ele é Deus. Em nome de Jesus, coloque de pé, Deus. Saia crendo nesta palavra, meu irmão, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Só continue perseverando, continue adorando, continue buscando, porque Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Vale a pena, Pai, porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sai debaixo dessa palavra, meu irmão, crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Glória a Deus. Haja porque o Senhor vai reagir. No nome de Jesus. Amém? Sexta-feira nós temos culto. Vamos adorar a Deus. Sexta-feira com o culto de louvor e adoração às 20 horas, tá bom? Eu te espero. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Irmãos, compre o número da rifa, tá bom? Para ajudar a gente a pagar o aluguel. Nós estamos começando aqui como igreja. A gente sabe que é difícil, tá? Nós temos o aluguel para pagar. Nosso aluguel vem todo dia 15. Então eu sei que nesse começo vai ser uma luta, mas a gente vai vencer com a união, tá bom, irmãos? Compre o número da rifa, 2, 3. Em nome de Jesus, que a cesta de chocolate abençoe esta obra em nome de Jesus, tá bom? Sexto, eu te espero aqui na ponta do altar para a gente adorar a Deus. Curva a tua cabeça, Pai. Leva a palavra. Obrigado por tudo que o Senhor fez, Pai. O Senhor é fiel para cumprir tudo que prometeu e nós cremos em Ti, Pai. Cremos que o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Que este dia, Pai, que está se findando, meu Pai, possa ser, meu Pai, que o Senhor possa surpreender o Teu povo naquilo que eles têm pedido. Porque para o Senhor, meu Pai, um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Pai, o Senhor faz na hora que o Senhor quer. Meu Pai, em nome de Jesus, surpreende os Teus filhos diante da Tua presença. Os despede debaixo da Tua paz. Em nome de Jesus. Estende a mão, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crê, diz